Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Olá, né? Você acha que macumba pega? Então hoje eu vou falar de uma praga tão forte quanto o feitiço, que muitas pessoas praticam. Mas vamos orar. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por orar, obrigado pelo teu amor, carinho, cuidado em nossas vidas. O Senhor nos ama verdadeiramente. Obrigado, Pai. Obrigado, o Senhor é o único Deus, o nosso Criador, nosso Pai, nosso resgatador através de Cristo Jesus. Nunca merecemos tamanha graça, Deus. Obrigado, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Tu és nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo, dádiva divina e maravilhosa em nós. Obrigado pelo Teu conselho, consolo, orientação, ajuda, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, todo o Seu poder. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia, Teu perdão, Tua bondade, a Tua paz, que excede todo entendimento e está em nossos corações. Muito obrigado, Deus. E o Senhor é o grande agricultor, Deus. O Senhor tem arado os nossos corações para receber a Tua boa palavra, através das orações, na disposição, Deus, de escutarmos o Senhor, de lermos a Tua palavra. Deus, o Senhor lança a Tua semente em nossos corações. E ela, Deus, tem o poder de germinar, frutificar, multiplicar 30, 60, 100 e mais vezes por um. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos em Teu Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Então o que vem ser isso, Gislon? Uma praga, um feitiço, uma macumba que pega, né, nas pessoas e está em muitas pessoas e nem necessariamente elas estão fazendo feitiço para atrapalhar outras pessoas. Eu vou falar da inveja. Mas antes de falar da inveja, para abrir a fala aqui, né? Falar um pouco da lei de atração, né? Hoje se fala muito da lei de atração, né? Que está relacionada a pensamento positivo, a ter um coração grato, a ter uma projeção, né, do que você quer na vida, né? O que você almeja, os seus sonhos, né? Então, a lei da atração, ela funciona, né? A gente fala sobre física quântica relacionada a isso, fala sobre frequência, né? Uma frequência mais alegre, mais amorosa, mais animadora do que uma frequência ingrata, uma frequência de coração ruim, né? Então, na verdade, a lei da atração, ela funciona. E ela é reconhecida, a Bíblia reconhece isso há milhares de anos. Em Salmo 37,4 fala que aqueles que se deleitam no Senhor, Ele abençoa os desejos do coração. Então a gente tem tanta lei da atração no lado do secular, né, no lado do mundo, de quem deseja certas coisas e é atendido, como a gente tem isso também em relação a Deus, né, o que a gente deseja de proveitoso, de necessário, de justo, a gente desejando no coração, não simplesmente pedindo, a gente é atendido por Deus. Mas então, você com a lei de atração, você com a bênção de Deus, você sobe na vida. Você tem um bom trabalho, um belo cônjuge, uma bela casa, um belo carro. E aí você cresce, né? Você tem coisas. E aí o que acontece? Aparecem os invejosos, né? E esse é o mal, esse é uma praga, esse é um feitiço que muitas pessoas praticam sem saber. Um pecado que está na pessoa, mas que afeta o outro. Olha que coisa, hein? Olha que sério isso. E o mal, né, da inveja, ela destrói, ela atrasa a outra pessoa. É um pecado, né, que afeta, um pecado de uma pessoa que afeta outras, né? E a Bíblia dá exemplos disso, né? José do Egito, Davi, Abel. Então vamos falar um pouquinho deles aqui. Então, por exemplo, José, ele foi invejado pelos irmãos, né? Invejado pelo amor que José tinha pelos pais.
E aí ele foi invejado pelo que José falou, né? Que o José sonhou. Então aquilo causou inveja em seus irmãos. Então, aquilo que José fazia, né? Aquilo que José, o sentimento que os pais tinham por José, aquilo que José sonhou e praticou em sua vida. Pois bem, José sonhou, né? E aí ele falou do seu sonho, né? Ele revelou o seu sonho, ele aspirou, né? Porque quando a pessoa sonha, ela aspira a alcançar aquilo que ela sonhou, né? E aí a gente vê com que José praticou, a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente fala, revela, né? O que a gente está inspirando, a gente fala para outras pessoas, né? O que a gente mostra para outras pessoas. Então, aquilo que José praticou em relação à sua fala, mostra o cuidado que a gente precisa ter, né? Eu lembrei que teve uma vez que eu estava fazendo aula de direção e tinha um rapaz ao meu lado também fazendo aula, né? E a gente passou perto da irmã dele. E ele não cumprimentou a irmã, né? Não chamou ela nem nada, né? E você está passando perto da sua irmã, por que você não cumprimentou ela? Se a gente não sabe onde está o olho gordo, né? Aquilo me chamou a atenção. E aí a gente tem Davi, né? Que foi invejado pelo que fazia. Os seus feitos lhe causaram inveja, e causaram inveja ao rei, o rei Saul, a ponto do rei querer matá-lo, né? E foi semelhante a Abel, né? O feito de Abel fez com que Caim o matasse, né? Não simplesmente o quisesse fazer, né? Ele o fez fazê-lo, né? Então ele fez. Então a gente vê a escala, né? A inveja é uma escala. Ela escala através do querer o que é do outro, de querer o lugar do outro, de desejar a morte do outro e de matar, né, propriamente dito, como Abel o fez. Mas a gente tem vacina contra a inveja, né? Vou começar pela vacina para quem sente inveja, né? Para quem pratica inveja, melhor dizendo. Está relacionado a você amar, né? Amar o seu próximo, admirá-lo, a você ter alegria pelo que o outro tem, pelo que o outro é, pelo que o outro faz, realiza. Então é você praticar a escritura que está em 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, o amor não inveja. Então, para quem sente, pratica inveja, busca o amor, né? E para quem é invejado, a vacina é ter paciência, perseverança, ter persistência, resiliência, ter resistência, porque a inveja é uma resistência a ser vencida. Então, a inveja está aí, né? Por mais que você ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, né? Com toda a sua alma, seu coração, seu entendimento, com todo o seu ser. Por mais que você ame o seu próximo, né? E você deve fazê-lo, né? A inveja está aí. E a vacina, né? Contra ela, né? É resistir. Porque ela pode acontecer em sua vida, mas com essa vacina, né, mesmo que ela aconteça, né, mesmo que ela te destrua, ela te puxa para trás, você vai vencê-la e você vai alcançar aquilo que lhe é devido, né, aquilo que você está buscando, que você está desejando, né? E há tempo para todas as coisas, né? Como o sábio Salomão dizia, né? Escreveu no livro de Eclesiastes.
E a gente pode parafrasear, né? Há tempo para a perda, há tempo para o ganho. Há tempo para a conquista, para o triunfo, para a vitória. Então, ame, né? Mas se você passar pela inveja, resista. Você vai vencer, tá bom? Eu lhe envio agora um grande abraço, alegria, fé, amor e paz. Deus é contigo e apronte-se, Jesus está às portas. Tchau, tchau.